Então hoje eu vou pregar em Jeremias 33. Vamos ler a partir do versículo 10. Assim diz o Senhor: neste lugar que chamais de abandonado, sem gente, sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, desoladas, sem gente, sem habitantes, sem animais, novamente se ouvirá a voz do regozijo, a voz da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, e a voz dos que levam à casa de Yahvé o sacrifício de louvor, cantando: louvai Yahvé dos exércitos, pois Yahvé é bom, eterna é sua misericórdia. Sim, mudarei o destino desta terra, assim como era no princípio, diz Yahvé. Assim fala Yahvé dos exércitos: neste lugar abandonado, sem gente e sem animais, e em todas as suas cidades ainda haverá prados, onde pastores farão repousar o rebanho. Nas cidades da montanha, nas cidades da planície, ou nas cidades do Negueb, na terra de Benjamim, ou nos arredores de Jerusalém, como nas cidades de Judá, ainda passarão rebanhos pela mão de quem os conta, diz Yahvé. Dias virão, oráculo de Yahvé, quando cumprirei as promessas que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi um rebento dado à justiça, que implantará na terra o direito e a justiça. Este versículo 15 é o tema da pregação. Naquele tempo farei brotar de Davi um rebento dado à justiça, que implantará na terra o direito e a justiça. Ora, qual é o contexto dessa profecia de Jeremias? O contexto é o do povo de Israel na expectativa de uma invasão da Babilônia. Jeremias é um sacerdote do templo de Jerusalém. É um sacerdote jovem. É descendente de família sacerdotal. E de repente, ele vê como que o desmoronar-se do reino de Judá, que estava se fragmentando, se esfarelando moralmente, se tornando um lugar onde já não existe mais lei, onde não existe mais justiça. E ele olha e vê: vai acontecer o exílio. A Babilônia vai avançar sobre Judá. O rei de Judá, sua corte, todo o povo da cidade de Jerusalém vai ser levado para o exílio em Babilônia. E, obviamente, quando ele começa a declarar essas profecias, quando ele dá o prognóstico, aquilo que vai acontecer, todos se aborrecem. Jeremias é um profeta sofredor. Ele foi apedrejado, ele foi jogado num poço, ele foi humilhado, porque ele estava dizendo aquilo que iria acontecer diante daquela sociedade que estava completamente sem rumo e que estava ameaçada por um reino que desde o norte estava avançando cada vez mais. Ora, diante desse cenário de devastação, ele vê como que um pequeno facho de esperança.
ele olha para a realidade sob a luz sobrenatural da unção profética, e ele vê que, embora a catástrofe esteja se avizinhando, ela não é a palavra final. Porque Deus vai intervir na história. Deus, com a sua mão, vai reverter as coisas. O povo precisa ir para o exílio, o reino de Judá precisa ser humilhado para aprender a ser fiel ao seu Deus, a obedecer os seus mandamentos, a servir a Deus de todo o coração. O povo vai precisar passar pelo exílio, mas o exílio não é a palavra final. Deus vai trazer o seu povo de volta para a terra de Judá. Então aqui está toda essa descrição que o profeta dá desde o versículo 10. Essa cidade está deserta, ela está desolada, nem animal tem aqui. Mas ele diz: novamente se ouvirá a voz do regozijo, a voz da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, e a voz dos que levam à casa de Yahvé sacrifício de louvor, cantando: louvai Yahvé dos exércitos, pois Yahvé é bom, eterna é a sua misericórdia. Ele diz: sim, mudarei o destino desta terra, assim como era no princípio. Deus diz através de Jeremias: eu mesmo vou intervir, eu mesmo farei todas as coisas mudarem, eu vou mudar o destino dessa terra. Ele é poderoso para fazer isso. Ele é poderoso para intervir, ele é poderoso para mudar, ele é poderoso para fazer o que ele quiser. Mas a coisa extraordinária é que aqui também o profeta descreve como que um modo pelo qual Deus fará isso. Sabe, Deus não é aleatório. Ele não age de maneira errática. Deus não improvisa nada. Ele tem um modo de fazer as coisas, e ele é perfeito em tudo aquilo que ele faz. Ele diz: farei brotar de Davi um rebento dado à justiça. Notem, essa promessa não se cumpriu do ponto de vista do que aconteceu no pós-exílio. Não é que surgiu um descendente do rei Davi que fez aparecer esse lugar de alegria, de felicidade. Isso não aconteceu. A promessa, portanto, transcende aquilo que politicamente podia se ver. Deus havia prometido a Davi que o seu trono duraria para sempre. No segundo livro de Samuel, no capítulo 6, Deus promete a Davi que o seu trono será mantido para sempre, e que ele suscitará um herdeiro depois dele, que iria realizar os seus projetos, os seus planos para o reino de Judá. Ora, quem é que cumpre essa promessa? Essa promessa se cumpre em Jesus. Ele é o descendente de Davi. Nós lemos logo no começo do Evangelho de São Lucas, quando o anjo aparece a Maria, ele diz: eis que conceberás e darás à luz um filho, ele será chamado com o nome de Jesus, porque ele há de salvar o seu povo dos seus pecados. Ele ocupará o trono de Davi, o trono de seu pai Davi, e o seu reino
o seu reino não terá fim. Vejam, o cenário é muito interessante, porque o que o profeta vê é um rebento. Então vocês podem imaginar uma árvore morta, uma árvore que já está seca, que está naquela região desértica, incapaz de reproduzir, de crescer, não tem do que se alimentar, e de repente brota um rebento. Um rebento pequeno. Brota um rebento, e daquele rebento a vida da árvore volta a fluir novamente, e ela volta a reaparecer em todo o seu vigor, em todo o seu esplendor, em toda a sua grandeza, em toda a sua beleza, em toda a sua formosura. Ora, esse broto, esse rebento, é Cristo. É Ele que nasce da descendência de Davi, mas contrariamente àquilo que se esperava que o Messias fizesse, ou seja, que o Messias iria expulsar os romanos, ele seria um guerreiro, que iria reunir todas as tribos de Israel para uma grande batalha, para estabelecer a dinastia de Davi numa espécie de reino nacionalista, que iria durar até o fim do mundo. Ele não fez isso. Não é desse tipo de reino que ele é o rebento. Quando Pilatos diz a Jesus: tu és rei, Jesus diz: meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus soldados já estariam aqui para me proteger, mas o meu reino não é daqui. Ele mesmo disse em outros momentos: o reino de Deus não está aqui ou ali. Ninguém pode dizer que ele está acolá, ou chamar para vê-lo e dizer ele está ali, porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, o jeito que Jesus tem de trazer a justiça de Deus não é de cima para baixo, não é de modo autoritário, não é de maneira impositiva. Como dizia o profeta Zacarias, não é pela força, nem pela violência, mas pelo meu Santo Espírito. Ou seja, é de dentro para fora. A justiça precisa começar a nascer no nosso coração. A transformação que o Senhor quer operar no mundo é, antes de tudo, uma transformação moral. Uma transformação que tem que nascer no coração de cada um de nós. Ou seja, qualquer espécie de justiça que nós pensemos ser estrutural, organizada num Estado, num tipo de forma de governo, tudo isso diante do Evangelho é balela, porque sem homens novos não pode haver a justiça de Deus. Deus realiza a sua justiça, Deus traz a sua justiça para a terra, através de homens e mulheres cujo coração foi endireitado pelo Senhor. A palavra justiça, no hebraico, tzadik, significa exatamente isso, retidão, aquilo que é reto. E injustiça, iniquidade, é aquilo que é torto, que é retorcido. O mesmo vale para o grego. Ou seja, se Deus não endireita o nosso coração, se Ele não retifica o nosso coração por dentro, não é possível
que haja justiça na terra. E tudo começa por um pequeno rebento. Um rebento que parece não ser nada diante de um deserto gigantesco. Um rebento que parece ser frágil. Vejam, Jesus foi crucificado, que é o pior tipo de morte que existe na antiguidade. É a morte de um bandido, é a morte de um terrorista, é a morte de um mestai, como se diz, desses homens que praticam crimes por aí. Ele sofreu a pena capital, uma pena de morte. Ou seja, não consiste em vencer, consiste no ser. Ser transformado por Ele. Ser transformado pela justiça que vem dEle. O que acontece, meus queridos? Nós estamos vivendo um mundo doente moralmente. Vamos pensar. Nós temos uma sociedade cheia de pessoas sem princípios, sem valores. Muitos que até são cristãos, mas mentem, são trapaceiros, são pessoas vingativas, amargas, gente que não foi renovada de verdade pelo Evangelho, tem as mesmas atitudes de qualquer pessoa ímpia. Porque nas igrejas às vezes existe grupinho ou coisas assim. É porque nós não nos deixamos renovar pelo Evangelho. Porque quando eu me deixo envolver pelo Evangelho, eu vou olhar para aquela pessoa que precisa, aquele que está chegando, eu vou ser um coração aberto, eu vou estar com a minha vida voltada justamente para quem precisa. Mas a nossa geração de cristãos não consegue fazer isso. Quantas vezes nós somos vítimas de um pensamento utilitário, consumista. Vivemos para trabalhar, para ganhar dinheiro. E pensamos que o grande sucesso é ser bem-sucedido economicamente. Quando, na verdade, isso não tem fim. O homem que vive em função do dinheiro é um idólatra. Ele sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais e nunca estará satisfeito. Imoralidade sexual. Hoje, tão difundida. As pessoas se orgulham. Às vezes eu recebo cortes de programas de televisão em que os artistas estão se gabando por terem tido uma relação sexual grupal com um convidado para dentro do casal. Loucuras, coisas da mais baixa vulgaridade. Nós temos hoje um grande teatro no mundo. Fala-se tanto de democracia, enquanto ninguém tem liberdade. Você pode ofender o quanto quiser a Cristo, a igreja, o Evangelho, desde que não chame um bandido de bandido, desde que não chame um imoral de imoral, desde que não
diga o que é óbvio. Nós estamos sendo punidos por dizer palavras. É um absurdo. Mas essa é a realidade que nos toca viver. E aí? O que precisa acontecer comigo? Eu preciso ser atingido pela justiça de Cristo. Ele tem que me mudar por dentro. A solução não está fora, a solução está aqui dentro, em cada um de nós. Está no nosso coração reconciliado com Deus. Está na nossa alma verdadeiramente comprometida com o bem, que nos faz ser honestos, ainda quando a honestidade é punida. Porque hoje a honestidade é punida. É muito mais fácil ir para frente comprando pessoas do que sendo competente. Mas aqueles que realmente resolvem pagar o preço da justiça não se vendem a preço tão baixo. São competentes, ainda quando isso lhes custe muito. Eu via esses dias um vídeo antigo de alguns atletas, corredores, e de repente um quebrou a perna no meio da prova, já quase chegando no final da corrida. E outro atleta, que poderia ter chegado em segundo, terceiro lugar, para socorrer esse que estava ferido, para carregá-lo. Para uma pessoa que não tem princípios, isso chega a ser uma estupidez. Pô, você foi parar justamente quando você estava chegando, um outro passou na tua frente. Num mundo tão competitivo como este que nós temos, fazer uma coisa assim parece uma loucura. Só que o Evangelho é isso. Eu não ligo se eu perdi, tanto faz. Se eu tenho a chance de ser, eu não vou perder essa oportunidade para ganhar coisa alguma. Se eu tiver que me prejudicar para ajudar alguém, se eu tiver que ser, de alguma maneira, menos favorecido, por ser bom. Quantas vezes a gente, por exemplo, para não julgar uma pessoa, a gente é feito de trouxa. Eu prefiro ser 1000 vezes feito de trouxa do que ser perverso e julgar negativamente os outros. É melhor. Jesus diz: se o teu olho te leva a pecar, arranca-o e joga-o para longe de ti. Que é melhor entrar cego no reino de Deus do que tendo os 2 olhos ir para o inferno. Só que o inferno não é só um inferno escatológico lá no fim. A vida pode ser um inferno quando eu permitir que o meu ser fosse decepado. E eu passo a minha vida assim, me tornando cada dia mais perverso, mais desonesto. Nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa boca. Quantas vezes somos levianos nas nossas palavras, injustos? Falamos mal, criticamos, a nossa língua fica cheia de veneno. Se nós quisermos de verdade que o rebento de justiça chamado Jesus Cristo possa brotar em nós, nós precisamos ser benévolos nas nossas palavras.
doces, mansos. Porque a mansidão tem poder. Um dia desses me mostraram um vídeo de um homem que cometeu alguma imprecisão no trânsito. Então veio o outro completamente louco, isso foi nos Estados Unidos, e começou a bater, a gritar, a chutar o carro dele, a bater no vidro, e ele permaneceu manso. Manso. De repente ele olhou para o homem completamente surtado, desequilibrado, etc. Até que ele foi voltando ao normal e caindo em si novamente. Jesus diz que os mansos são bem-aventurados porque eles possuirão a terra. É disso que ele está falando. Eu possuo a terra, eu tenho posse de mim, quando eu descubro o poder da mansidão. Mas quem é manso, muitas vezes, é tido por idiota. Se eu não me importo com isso, se eu deixo tudo isso para lá, e o meu coração é pacificado com a verdade de Deus, com o amor de Deus, com a graça de Deus, tanto faz. O que importa é que isso começa a mudar a partir de mim. Eu sou um fermento de transformação. Jesus em mim começa a fazer algo de diferente. Você pode pensar, será que no seu trabalho você faz a diferença do ponto de vista de puxar para cima, para um ambiente mais sobrenatural? Ou você é como os outros, sempre inteirado das fofocas, nas rodas de conversa maledicentes? Se puder trapacear, trapaceia. Se puder enganar, engana. Se puder passar por cima do pescoço do outro, passa, contanto que chegue ao seu objetivo. Como nós somos? Não adianta nós olharmos para a injustiça que está lá em cima, e há tanta. Quando o nosso coração é injusto, porque a verdade é que Deus sempre dá um jeito de reverter todas as coisas. A injustiça leva uma vantagem por um tempo, mas ela não chega muito longe. Logo ali ela se atrapalha. Não existe fidelidade entre bandidos. Um começa a entregar o outro, um começa a denunciar o outro. Quando vê, um matou o outro. Aquilo já não tem mais paz. É questão de tempo. É castelo construído sobre a areia, desmorona, racha, não fica em pé, não tem subsistência. A palavra diz, o salmista diz, que muitas vezes ele passava e via aqueles cedros do Líbano, imponentes, árvores majestosas, e quando ele voltava, já não estavam mais ali, já tinham caído. E ele dizia, assim são os poderosos. Hoje eles estão em pé, amanhã estão caídos. É Deus quem faz, não somos nós. Permitamos, meus queridos, que o Senhor forme o nosso coração, para que nós sejamos realmente gente do Evangelho, gente que se parece com Jesus, que tem os sentimentos de Jesus, que pulsa no mesmo ritmo de Jesus, que tem os mesmos gostos de Jesus. Pensamos no Senhor que mude o nosso coração, que nos renove por dentro, e que isso se espalhe, e que se torne um jeito reto e honesto de viver por todos os lados. Porque quando nós, de fato, tivermos entrado
Na lógica do Evangelho, nada nem ninguém vai nos conseguir nos desviar do nosso caminho, porque o reino de Deus está estabelecido dentro de nós, em nosso coração. Esse é o nosso objetivo. Pense, será que eu me converti de verdade? Será que as minhas reações são reações de amor, de caridade, de bem, de bondade? Ou eu ainda sou um pagão que está resistindo à força da graça? Será que Deus precisa me derrubar, ou te derrubar como Ele fez com Paulo? Se isso tiver que acontecer, que aconteça logo. Porque o Senhor virá. E Ele quer encontrar os seus. A sua igreja pura, santa, imaculada. Que não pode estar longe demais. Ela precisa estar aqui, enraizada em nossos corações. Amém.